Olá, pessoal. Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão aí, que está aumentando o perímetro, né? O que está acontecendo aqui é o seguinte, nós temos essa figura, né? E ele está falando que essas circunferências, elas são todas se tangenciando. Se elas são todas se tangenciando, eu posso dizer que daqui até aqui e daqui até aqui, eu tenho duas vezes o raio, dessa seguinte forma, olha. Desse ponto até esse, eu tenho o raio. Concorda comigo? E desse ponto daqui até o centro, eu também tenho o raio da circunferência. Beleza? Vocês sabem que raio é o quê? A distância do centro de uma circunferência até a borda dela. Então, se eu tenho o raio daqui até aqui e o raio daqui até ali, o que eu vou ter? Eu vou ter esse lado daqui, ó, esse lado desse losango como duas vezes o raio, que é o raio mais raio. Beleza? E o mesmo vai acontecer com todos os outros lados. Concorda? Aqui é 2R, aqui é duas vezes o raio, a mesma coisa aqui e aqui. Ou seja, sendo tudo 2R. Então, qual vai ser o perímetro desse losango? Ou seja, o perímetro desse primeiro losango, vamos chamar de 1, P1, vai ser o quê? 2 raio, mais 2 raio, mais 2 raio, mais 2 raio, somando tudo. Eu tenho 4 vezes essa distância aqui, ou seja, 4 vezes 2R. Beleza? Agora, vamos lá. O que nós vamos ter na outra figura vai ser... O que ele está falando é o seguinte, que agora o raio de uma delas, ou seja, dessas esferas aqui, olha, dessas circunferências laterais, o raio dobrou. Então, o raio dessa daqui continua o mesmo, né? Continua valendo R, assim como a de cima valia R. Só que daqui até agora, vale o dobro. Vale agora 2R. Beleza? Se aqui vale 2R, nós temos a soma delas quanto? Portanto, aqui nós temos, né, R daqui até aqui, 2R, 3R. Então, o perímetro dessa figura agora total, o que eu vou ter? Eu vou chamar de perímetro da segunda figura. Perímetro 2. Vai ser o quê? 4 vezes esse valor, né? Vezes... Cada lado tem 3R, então fica 4 vezes 3R. Beleza? Agora, o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber percentualmente quanto que aumentou o perímetro da segunda figura em relação à primeira. Sempre que ele fala para você comparar percentualmente ou não, comparar nós vamos dividir. Falou em comparar, pensa em dividir. Então, eu vou dividir P2 divididos por P1. Beleza? O que nós temos P2? 4 vezes 3R. E nós temos o P1 como, olhando lá em cima, né? 4 vezes 2R. 4 vezes 2, isso aqui, R. Beleza? Posso simplificar o 4 com 4. E olha que maravilha, não importa o tamanho do raio. Também posso cortar o R em cima com o R embaixo. Então, eu vou ter que P2 sobre P1 é apenas 3 divididos por 2. Fazendo a conta mesmo, a gente dividindo 3 por 2, eu vou ver que isso aqui é 1,5. Eu vou até reescrever aqui embaixo para a gente ver melhor. Olha, P2 sobre P1 é igual a 1,5. Beleza? E o que significa isso em termos percentuais? É o seguinte, para a gente chegar nesse valor com vírgula em percentual, eu vou escrever sempre como 1 mais ou menos uma coisa. Beleza? Então, 1,5 é 1 mais 0,5. Beleza? Então, sempre que eu tenho 1 mais alguma coisa, esse 1 ele se refere a... Esse 1 sempre tem que ter. É o padrão, que nós vamos botar sempre aqui. Esse mais significa que eu tive um aumento desse perímetro. Se tivesse 1 menos, por exemplo, 1 menos 0,2, eu tive uma diminuição. Eu teria uma diminuição, mas como eu tenho mais, aumentou. Aumentou em quanto? Em 0,5. Isso aqui equivale a quantos por cento? Bom, para a gente calcular quanto equivale isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar esse valor de 0,5 e multiplicar por 100 em cima e embaixo. Beleza? Vezes 100. E aqui embaixo, sobre 100. Tá bom? Multiplicando por 100 em cima e embaixo, o que eu tenho? Multiplicar por 100, que são 2 zeros, é andar uma
duas vírgulas para a direita. Então, eu vou ter 50 sobre 100. Opa, 50 por 100. Esse por 100, ele significa por cento. Então, o que eu tenho aqui vai ser 1 mais 50%. Ou seja, traduzindo, eu tive um aumento, porque aqui é o mais, de 50% do perímetro de uma figura para outra. Beleza? Agora vai ser só olhar as opções de gabarito que nós temos aqui como resposta a letra E. Então é isso, galera. É assim que a gente faz essa questão.